Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: André, gosto muito do seu canal, das suas orientações, franqueza e sinceridade em seus pontos de vista. Espero que um dia a minha carta seja lida e sirva de exemplo motivacional e agregador para outras pessoas que estejam passando ou que já passaram pela mesma situação. Aqui está, minha querida. Fui casada há 23 anos. Conheci o meu ex-esposo no grupo de amigos em comum em nossa juventude. Sempre tive uma educação com os meus pais rígido e sem comunicação, onde o horário de entrada e saída de casa eram controlados e eu só podia sair de casa, me divertir e ter amizades, tudo junto com minha irmã mais velha. Quando criança, eu e esta minha irmã sofremos abusos sexuais por um parente muito respeitado e importante da família e acima de qualquer suspeita. Minha mãe, meu pai e meu irmão nunca souberam, porque nunca contamos por medo de perder os laços familiares, por sermos crianças educadas com uma educação muito rígida. Hoje, nós duas fazemos terapia e mantemos nossas vidas no processo gradual de autoconhecimento e cura. Sou cristã e a fé em Cristo me ajudou no meu processo de cura e autoconhecimento sem fanatismo religioso. Voltando ao assunto do casamento, namorei a primeira vez com meu ex, nesta época de juventude. Assim que namoramos, ele de imediato queria casar na rapidez do cometa. Não aceitei e terminei a primeira vez. Diz ele que sofreu muito e disse que não parava de pensar em mim. Ele, como eu, viemos de lares desestruturados, de pais que traíam nossas mães, desrespeitavam, agrediam entre eles verbalmente, e pais que espancavam nossas mães em algumas ocasiões desta época do casamento deles. Os nossos pais sempre traíam nossas mães e saíam de casa e voltavam. No efeito ioiô, devido à educação que elas receberam, onde a mulher deveria suportar tudo do marido, tudo para manter o casamento. No final, meu pai, depois de 27 anos de casamento, arrumou uma mulher 10 anos mais nova que minha mãe. Depois de 2 anos, se separou juridicamente dela, mas nunca casou com a atual companheira. O pai do meu ex sempre teve uma amante oficial de mais de 20 anos. Nunca deixava a mãe do meu ex. Mas quando ela teve um AVC, enquanto ela estava internada, ele foi na casa deles, levou todos os seus pertences pessoais, a feira do mês deles e um ventilador recém-comprado para a casa da amante oficial. Tem homem que sei lá, mano, é muito escroto. Bom, questão não é nem homem, né? Ser humano. Tem ser humano que é muito escroto. Mas não se separou no papel da mãe do meu ex, manda o dinheiro para o seu sustento e jogou ela nas costas do meu ex. Então, renovamos o namoro pela segunda vez. Deve ser reator. Noivamos e casamos num período de 2 anos. Na segunda tentativa, o amor foi sincero. Nos comunicávamos, fazíamos planos, sonhávamos, nos cuidávamos, nos respeitávamos mutuamente. Era o que eu sentia da minha parte e era o que ele me transmitia como companheira e para todos que nos cercava. Falo da minha parte porque depois do que ele fez comigo e meus filhos, não sei. Casamos em 1999, tivemos nossa primeira filha em 2002, o nosso filho em 2009. Depois da primeira gravidez, descobri várias traições. Briguei, perdoei, mas ele continuava a me trair. E eu sempre perdoando, pois me apegava à figura do início da relação sobre ele. Ih, meu bem, quando começa a perdoar a traição, perdoou uma, tudo bem, uma vez, eu acredito que de repente a pessoa mudou, de 2 para frente, meu bem, de 2 para frente, você está dando o aval para ele trair cada vez mais. Mas nesta época, não decidi ficar parada. Não, deve ser, decidi não ficar parada, né? Fui fazer faculdade, concluí minha faculdade de pedagogia, fiz concurso público e ele continuava me traindo cada vez mais e pior. Não me apoiava nos estudos, só queria saber que eu trouxesse dinheiro para casa. Durante esta época, engordei. Aí que ele começou a ter vergonha de mim.
me desprezar como mulher, inventar escala extra, aparecer com vários nomes de mulheres no celular. Quando eu procurava ajuda com a mãe dele e a minha mãe, elas me diziam, ruim com ele, pior sem ele. Meu Deus. Pense muito bem antes de separar. Você está com 2 crianças. Diante dessas atitudes, ele com o tempo ficou mais ausente. Por ser militar, inventava escalas e mais escalas de serviços para fazer um extra. O cartão de crédito estourado e eu não via nada dentro de casa. Gasta com as mulheres, né? E você que se vire para dar de comer para os filhos. Mas acreditando no início da nossa história, acreditava que ele poderia voltar a ser como ele era. Com o tempo, começou a trabalhar mais do que ficar em casa e só pagava as contas e alimentação. Durante este período, começou a ser agressivo verbalmente e gratuitamente contra mim, dizendo que eu era feia, que tinha nojo de mim, dizia que eu fedia, que eu não fazia nada, não prestava, era agressivo comigo, chegava perto de mim enquanto eu estava estudando para a seleção do mestrado, que eu estava concorrendo nesta época. Ele do nada chegava perto de mim e dizia que eu iria terminar sozinha. Ninguém iria me querer, e repetia com prazer e força nas palavras para me machucar. Para você ver o tanto que a pessoa é tóxica, né, gente? Porque assim, não basta trair. Eu tenho que te torturar psicologicamente. Finalizando, depois de tantas expulsões de casa, até na época da pandemia fui expulsa, depois de tantas agressões verbais de ambas as partes. Mas eu permanecia firme trabalhando 2 horários, estudando para outros concursos e passei. Tenho 2 concursos públicos, fui selecionada para o mestrado público federal. Não deixei que aquelas palavras destruíssem o meu foco e meus objetivos de vida, que hoje eu sei que eram violências psicológicas, domésticas para me agredir, desestabilizar emocionalmente e psicologicamente. Ele assumiu a amante oficial como esposa para a família e sociedade e já faz 2 anos, graças a Deus, que ele saiu de casa em plena véspera do Natal de 2022. André, até hoje eu não dei entrada no divórcio, pois logo ao término, eu e minha filha tivemos crises de ansiedade e depressão. Deve ser graças a Deus, né? Nos recuperamos através de terapia e muita fé em Deus. Tá, e por que não se divorciou ainda? Às vezes me preocupa esse negócio aqui, viu? Porque às vezes pra mim isso aqui esconde ainda um desejo de volta. Sabe quando parece que eu não quero encerrar o ciclo? E o mestrado, que fui aprovada na época em que eu estudava durante as humilhações dele, ocupa o meu tempo. E a dificuldade financeira que ele me deixou também não contribui. Não quero nunca mais ele na minha vida. Estou no processo de cura e perdão pela covardia e humilhações e violência psicológica e emocional que ele fazia comigo. No dia que ele foi embora, eu disse para ele, eu deixo você ir. Me dê o que é de direito meu e de nossos filhos. Já faz 2 anos que ele foi embora, já tem casa constituída com a amante mais nova há 10 anos que nós 2. Ele já mantinha uma união estável com ela há mais de 7 anos e entrou para 9 anos. Ela já está incluída na família dele e na vida social. E de quebra, quando meus filhos vão passar o final de semana, presenciam as discussões de casal entre eles, mas não oficializou juridicamente a união deles. Quando peço que ele aproveite por ter mais tempo livre, pelas condições financeiras, a oficialização do nosso divórcio. Tá, aqui eu acho que você quis dizer que você pede para ele correr atrás das coisas do divórcio entre vocês. Ou ele me deixa no vácuo, ou ele diz que não tem pressa porque está organizando a vida dele. Hoje eu e meus filhos estamos bem felizes e em paz. Faço terapia e estou aprendendo a cada dia a me amar, me respeitar. Cuido do meu emocional e espiritual. Agradeço a Deus por todo seu cuidado em minha vida. A mensagem que deixo é: ame-se, procure ajuda em Deus, na sua família, nos amigos verdadeiros e siga prosperando em todas as áreas da vida. Seja feliz e se ame sempre em primeiro lugar. Obrigado, André, pela escuta e o compartilhar. Fica com Deus. Amém. Bom, tá aqui, minha querida. Tá lido e tá aqui, minhas queridas, o relato. E você vê, o que a gente tira aqui para você que de repente está passando por uma situação de humilhação e acha que você não vai sair disso? Primeiro, questione, inclusive,
as raízes. Você não viu aqui que a mãe dela, a sogra dela, falava ruim com ele, pior sem ele. Olha, você tem criança para criar. Então, quer dizer, as raízes, gente, tá na estrutura. É por isso que é machismo estrutural. Porque parece que, tá vendo? Né? Sem o homem, quem é você? O que você fica? Como que você pode ficar sem um homem? Então você tá vendo que quanto mais isso está presente, mais eu vou dando aval, pior o homem fica. O homem vai ficando pior. Quanto mais você acredita que você tem que ficar com ele, porque você, quem vai ser você, pior ele fica. Ele vai ficando mais agressivo, ele vai humilhando mais, ele vai se achando mais, ele vai torturando mais. Então assim, pode ser que esse homem ele seja tóxico? Sim, mas essa toxicidade dele ganha contornos muito maiores em situações, ela ganha espaço, você entendeu? É igual um vírus que ele pode estar ali, ó. O cara é tóxico, mas está ali. E eu não dou espaço para esse vírus se proliferar. Agora, quanto mais omissa eu fico, quanto mais eu acredito que eu preciso desse homem, esse vírus ele se prolifera, ele cresce, ele ganha corpo, ele ganha força. Então, primeiro, mulheres, questionem tudo isso. Questionem essa estrutura. Questione por que você não pode. Porque diferente das mulheres do século XVIII, que nem se podia pensar em mercado de trabalho, hoje você pode estar no mercado de trabalho, você pode se desenvolver, correr atrás. Você não tem que ficar escondida atrás de um homem. Então questione tudo isso. Questione essa estrutura, questione a maneira como você se vê, porque se eu me sujeito a isso, ruim com ele, pior sem ele, não é só a estrutura, mas é também a maneira como eu me vejo. Então tem a estrutura, mas tem também como eu me vejo. Talvez eu me enxergue de maneira insuficiente para eu continuar aqui. É esse olhar depreciativo sobre mim que faz com que eu permaneça aqui, ou que eu me sinta sem forças para sair disso. Como se eu me vejo de maneira tão depreciativa que parece que, sabe, o pouco que eu tiver dele, ainda que seja migalha da migalha da migalha. Então, as mudanças, meus amores, elas passam pelo questionamento. Se eu não questiono os conceitos que me norteiam, eu não consigo mudar, né, as ações que eu tenho, a vida que eu tenho. Isso só é mudado quando eu questiono os conceitos que me norteiam. Pensamento diferente, ação diferente. Pensamento diferente, comportamento diferente. Pensamento diferente, vida diferente. Quer vir aqui para o atendimento online, onde eu vou mergulhar na sua história, vou te auxiliar em processos que porventura você esteja passando aí na sua vida? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.